Fernandes, já entrou na nossa sala de bate-papo, o nosso convidado para o nosso bate-papo de hoje, o senador Everton, do PDT do Maranhão. É, senador, o senhor nos escuta? Bom dia para o senhor. Bom dia a todos os ouvintes do Café com Notícias. Estou escutando perfeitamente. Ah, que maravilha. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez para a nossa roda de conversa. Está conosco na nossa sala o parceiro Alan Fernandes e Pedro Jorge. Começando pelo Pedro Jorge. Pedrão, o senador já está conosco aqui. Bom dia, senador. Que Deus abençoe o seu trabalho hoje e sempre. Bom dia, Pedro. Bom dia, Alan. Bom dia, senador. Bom dia, ouvintes. Sim, pronto. Senador, a gente sabe da sua luta, das políticas de enfrentamento à Covid-19, dentre elas o auxílio emergencial, que é uma porta de saída para aquelas pessoas que tiveram impacto na renda provocado pela pandemia. E um auxílio maior do que o que está sendo trabalhado aí pelo governo também é defendido pelo senhor. E eu queria muito o seu comentário para a gente começar a nossa conversa sobre o auxílio emergencial e essa sua luta por a continuidade desse auxílio e um auxílio ainda maior. Olha, nós temos travado aqui no Congresso um debate que ele não tem sido fácil, confesso a vocês, porque não há honestidade na informação com a população. O governo, ele omite de forma, não sei se proposital ou maldosa, ou por não achar que essa pauta é importante, mas o governo ele comete um grande erro ao omitir, né, para a população o que de verdade está acontecendo. O Congresso Nacional está votando a PEC 186, a chamada PEC da reforma administrativa. Essa PEC ela tem lá uns 300 itens, que é uma verdadeira reforma fiscal. Você ter ideia lá, você elimina de vez para os próximos anos a possibilidade de se ter um concurso público, de se ter um aumento do salário de um servidor, de se ter a progressão de um profissional que está aí na área combatendo a crise da pandemia do Covid, como um profissional de saúde ou profissional de segurança pública. Ela é muito dura, que é um verdadeiro, não é só um ajuste fiscal, mas ela trava de verdade a possibilidade de você convidar outros setores para participar desse movimento para se ajudar a enfrentar a crise. O governo simplesmente escolheu o servidor público ou o aluno que está estudando para concurso para pagar a conta, criminalizando o serviço público. Você tem ideia desses quase 300 itens que tem lá na PEC? Tem lá um artigo que fala assim: separa-se 44 bilhões de reais para pagamento de auxílio emergencial. Ora, minha gente, primeiro, ano passado, o auxílio emergencial, eu fui o relator do estado de calamidade pública no Brasil e acompanhei de perto isso e sei dos números que foram utilizados e gastos no Brasil para pagar o auxílio emergencial. Só o ano 2020, quem está em casa para entender, foram 64 milhões de brasileiros que receberam auxílio emergencial. Ou seja, foram mais do que 44 milhões de reais. Em dinheiro, deu mais de 60 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando que com este dinheiro que querem aprovar, que querem dar o teto agora, porque se vai como teto, não adianta chorar, não vai ter mais dinheiro. É aquilo ali e acabou. E os 44 bi que estão lá para o auxílio emergencial vai atender no máximo 40 milhões de brasileiros, ou seja, 20 milhões vão ficar de fora. E aí eles vão escolher, na sorte, quem são esses 20 milhões? O povo de Presidente Dutra, de Tuntum, de São Domingos, de governador Luiz Rocha. De onde que vai ficar os 20 milhões de fora sem o auxílio emergencial? E o que é mais grave, o valor. Porque o valor que foi o ano passado, nós lutamos no Congresso Nacional, foi um valor de R$600. E agora o governo está, com esse recurso, vai poder pagar no máximo 4 meses um valor de R$250.
malvadeza, muita falta de sensibilidade com as pessoas que estão mais precisando nesse momento, porque basta lembrar quanto é que custa um botijão de gás. Né? Hoje o botijão de gás está quase R$100, tem lugar que está R$110. Né? O litro da gasolina está um outro absurdo. Então, assim, o que é que o chefe de família que não está podendo trabalhar, que está desempregado ou que está com seu comércio fechado, vai fazer com R$200 por mês, R$250 por mês? Me explique. Então, essa luta nós estamos travando aqui. Votamos vários destaques a favor do auxílio no valor de R$600. Infelizmente, fomos derrotados, mas a luta aqui vai continuar. Né? Tenho lutado sempre a favor do auxílio emergencial, sempre a favor de que o menor ele tenha o apoio e o aparato do Estado, e o maior ele faça a sua parte. Por que o governo não chamou os grandes ricos do Brasil, que têm grandes fortunas, para ajudar a arrecadar esse dinheiro? Só para quem está me ouvindo compreender o que eu estou dizendo, o ano de 2020, ano passado, que foi um ano de crise, onde um monte de comércio fechou, aonde nós temos um monte de desemprego que aumentou, aonde a fome aumentou no Brasil, a necessidade aumentou no Brasil, só o ano de 2020, os bancos lucraram quase 70 bilhões de reais. É isso mesmo, bilhões de reais. Ou seja, eles reclamaram, minha gente, pasmem, eles reclamaram que tiveram prejuízo com a pandemia em 2019, porque eles deixaram de arrecadar quase 30%. Porque em 2019, eles tiveram arrecadação de lucro de quase 100 bilhões de reais. Ou seja, só de lucro, a metade do lucro desses bancos, Itaú, Bradesco, Santander, no Brasil, já dava para pagar o auxílio emergencial no Brasil. E aí a gente está vendo aí que esses grandes continuam lucrando, ganhando muito dinheiro, e o nosso trabalhador, infelizmente, sendo prejudicado, sendo perseguido e ainda, acima de tudo, enganado. Eu quero ver, na hora que tiver essa PEC, do jeito que passaram lá, o texto dela, na hora que disser, não dá para fazer o concurso, não dá para esses policiais aí que amanhã que estudaram, que ralaram, que estão doidos para ser nomeados, agora não vão mais poder entrar. Servidor da saúde que está aí dentro de hospital se matando de trabalhar, quando disser, eu quero reajuste no meu salário, que é justo, não vai ter, e aí vão perceber a maldade que fizeram com todos esses trabalhadores que ajudam a movimentar o país. Nossa, Pedro? Verdade. Senador, mais uma vez, bom dia. Essa semana, o Brasil teve a tendência de tomar outro rumo político. Né? Eu vou entrar aqui no assunto da política. Né? E com a anulação do processo da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que o senhor vê, né, que pode mudar na estrutura política do Brasil e principalmente do Maranhão com a legibilidade do Lula? Olha, o Brasil todo foi pego de surpresa, e eu te digo aqui, me arrisco te dizer de uma boa surpresa, pelo menos para mim, a decisão do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A decisão dele já vinha sendo, por todas as academias, juristas internacionais, todas as pessoas do bem que têm um mínimo de noção do Estado Democrático de Direito, sabem que o processo que o Lula enfrentou em Curitiba foi um processo totalmente parcial e totalmente voltado para tirar ele do jogo. Foi um processo tão descarado, Pedro, que quando o juiz Sérgio Moro foi no Congresso Nacional, ele era o todo-poderoso, ainda ministro do Bolsonaro, eu fui lá, e você deve lembrar, você foi um dos que cobriu na época, e eu fui o primeiro senador a partir para cima dele, né, e perguntar para ele, juiz, Moro, como é que é isso? Você era juiz de um campeonato, aí o campeonato termina, você vai lá para o time que você favoreceu, que você marcou vários pênaltis sem ter, aí dá o campeonato para um time e depois vai ser funcionário desse time. Foi o que aconteceu no Brasil. O Moro armou todo aquele circo,
prendeu o Lula, tirou ele da eleição, e aí não espera nem um mês. Antes da transição, já estava sentando com o Bolsonaro para ser ministro do Bolsonaro. Tudo com projeto de poder. O que ele queria, na verdade, era ser ministro do Supremo, indicado pelo Bolsonaro. Só que, no meio do caminho, houveram aí os atropelos. Graças a Deus, o Brasil descobriu, e aí a máscara caiu e todo mundo viu o que estava se armando no Brasil. Então, essa decisão do Fachin de anular o processo contra o presidente Lula e deixar ele elegível é, sim, uma decisão acertada. Sabe por quê? Porque quem não gosta do Lula e quem não puder votar nele não vai ter problema nenhum. Agora, vai ter que enfrentar na urna como é a democracia. Você pode derrotar uma ideia, você pode derrotar um projeto, agora votando e participando de um projeto. Por exemplo, o meu partido vai ter candidato, que é o Ciro Gomes. Outros partidos têm candidato que tem os seus nomes, mas ninguém pode achar que ter projeto é tirar o direito do seu adversário concorrer. Então, hoje eu estou muito feliz porque se restabelece uma justiça, e uma justiça de uma grande injustiça que foi feita em prender um homem que não deram o direito de ele participar do enterro do neto dele, não deram o direito de ele participar do enterro da mulher dele e mataram ali a metade da sua vida pública dentro daquela cadeia, mais de ano, justamente tentando construir um monstro, e esse monstro foi simplesmente o cara que levou Luz para Todos, que levou Bolsa Família, que levou um monte de benefícios para o Brasil e principalmente para o Nordeste. Então, eu estou muito feliz e acho que foi uma decisão acertada. Pedro. Certo. E o que pode mudar na política do Maranhão com o Lula podendo ser candidato? Olha, a política do Maranhão, na verdade, ela já está na linha do campo do Lula, né? É uma política do campo progressista. Nós estamos vindo de 2 eleições, onde o governador Flávio Dino se elegeu, onde elegemos os 3 senadores. Infelizmente, um deles não está mais conosco, né? Hoje, agora, ele tem hoje ojeriza a esquerda, a comunismo, a tudo, mas lembramos que ele se elegeu em um partido de esquerda e se elegeu no nosso palanque, liderado pelo governador Flávio Dino. Então, se você pegar todas as eleições de 2012 para cá, estaduais, todas no grupo organizado e comandado pelo governador Flávio Dino, foi uma eleição vitoriosa. E é o mesmo campo do presidente Lula, é o mesmo campo do Ciro Gomes, é o mesmo campo do nosso grupo político. Então, na verdade, você só fortalece o nosso campo, né? Os bolsonaristas ou direitistas de plantão que ficam chateados porque sabem que o projeto de poder deles no Maranhão, no Nordeste e no Brasil, ele fica mais ameaçado e enfraquecido porque eles ficam sem condição de fazer um enfrentamento como deve ser feito. Senador, mais uma vez, bom dia. A gente falando aí de Maranhão, senador, e não tem como a gente não entrar no assunto da campanha do ano que vem, né? E o seu nome, como é citado constantemente para a disputa de governo, e essa semana já circulou nas redes sociais e alguns blogs a respeito do nome do vice-governador Carlos Brandão ter sido anunciado ali nos corredores do Palácio, lá em São Luís, para ser o nome do governo que irá concorrer, né? E aí a gente ficou meio que sem entender. Isso foi verdade? Não foi? Alguns blogs falaram isso, mas também eu cheguei a olhar ontem à noite ainda no blog do John Coutrin, que é um amigo pessoal nosso, e que eu lhe confesso que eu confio mais no que o John publica, né? E diz que ainda não está definido. Como é que está esse andar da carruagem aí com o seu nome para governo no ano que vem? Olha, primeiro que é importante lembrar que eu faço parte de um grupo político, né? E, sim, claro que eu sou presidente de um partido e temos uma atuação que, claro que o nosso nome é colocado e lembrado sempre pela nossa atuação que nós tivemos ao longo do nosso mandato como deputado federal e a votação expressiva que nós tivemos de quase 2 milhões de votos no Maranhão nessa última eleição. Então, Alan, é sempre lembrado, e eu agradeço, né, essa lembrança que nós temos, o povo do Maranhão e as lideranças têm tido em relação ao nosso nome,
sempre pontuando bem em qualquer pesquisa que faço. Você pode perceber que não estão divulgando pesquisa, porque, com certeza, quem tem feito não tem muito interesse em divulgá-la. Mas, hoje, nós estamos construindo um mandato de senador, que é o que o povo nos deu, nos otorgou, e eu tenho sempre dito que a eleição majoritária ela é de grupo. Então, se o nosso grupo político, se o povo do Maranhão decidir que eu tenho que ser candidato, nós estaremos prontos para construir esta eleição junto com o nosso grupo. E o nosso grupo tem um líder político que é o governador Flávio Dino. Ele me disse que em novembro ele vai anunciar quem é o seu candidato a governador. Claro que se nós tivermos a honra de participar desse projeto diretamente com ele, é claro que as coisas vão fluir de forma mais natural e será normal, natural que a gente construa mais para frente essa grande frente que nós iremos montar. Sobre a candidatura escolhida em corredor ou anunciada em quatro paredes, ela não aconteceu e eu espero que quando o meu nome seja tratado, ele seja escolhido mesmo com o povo, né, na rua, porque o governador Flávio Dino é o nosso líder político, mas o nosso chefe é o povo do Maranhão. Então, isso eu tenho certeza que o governador vai ouvir o povo antes, né, que é o nosso verdadeiro líder. Então, principal líder. Então, eu tenho certeza que um dos critérios que o governador vai utilizar é ouvir a população e ver o que ela está pensando e o que ela está querendo. Então, o que me interessa agora no momento é a gente continuar dialogando, conversando de forma bastante franca e vou estar pronto para continuar no mandato de senador, vou estar pronto para lutar para ser governador ou a tarefa que me for dada. Eu sou de partido e de grupo. Meu único partido da minha vida foi o PDT, né? Não sou de ficar pulando de partido em partido, não sou de ficar pulando de grupo em grupo. As pessoas, se forem ver, mesmo quem não gosta do Everton, sabe que eu tenho coerência, eu tenho um lado, né? Então, eu não sou governo de plantão. O governo que eu não participo, que eu não elegi, eu não participo diretamente, eu ajudo nas pautas positivas, mas faço minha oposição de forma responsável, de forma independente, para que a gente tenha coerência. Então, se você for ver, minha vida toda, um partido só, uma bandeira só, que é a nossa bandeira do trabalhador, e sempre dialogando com o empregador, dialogando com o empreendedor, dialogando com a sociedade civil organizada, com os sindicatos, com todas as frentes que podem ajudar a construir e a formar novas frentes que podem dar uma sustentação de verdade para discutir um projeto de Maranhão. O que eu tenho dito, e isso eu repeti numa live do PDT que eu fiz com o Lupe, e tenho aqui a oportunidade de falar para vocês, é que eu tenho hoje um sonho, que é ver o nosso Estado avançar. O Flávio Dino está fazendo um grande governo, tá? Tem aí o Escola Digna, tem aí a política de saúde, que nós sabemos que em muitas regiões do Maranhão não tinha hospital regional e não tinha UTI instaladas. A gente tinha no interior o presidente Dutra, que o Dr. Jackson deixou, mas em várias regiões do Maranhão não existia porque não existia essa política de estadualização de verdade como está havendo da saúde pública, assim como da segurança pública. Hoje, por exemplo, o presidente Dutra, a gente tem uma unidade do Centro Tático Aéreo. Quantos assaltos a bancos foram inibidos depois que foi instalado um ponto do Centro Tático Aéreo que pode fazer esse policiamento aéreo em toda a região, assim como foi feito em Imperatriz, e agora está tentando se estender para outras regiões. Então, o Maranhão, do jeito que ele é grande, nós temos que pensar agora, após o governo do Flávio, primeiro, como é que a gente vai manter os serviços, e segundo, como é que nós vamos potencializar as regiões, os arranjos produtivos regionais que têm potencialidade e que podem ser referência para algum tipo de desenvolvimento, seja ele no turismo, seja ele na indústria, seja ele no comércio, como é a vocação hoje do presidente Dutra, seja ele no turismo religioso, ou seja ele para o negócio. Então, nós precisamos, de verdade, conversar com o Maranhão, conversar com as pessoas e conhecendo mais ainda as potencialidades do nosso Estado para que a gente possa estar abrindo portas. Eu, aqui em Brasília, tenho me dedicado a ajudar o meu Estado. Eu mesmo fiquei muito feliz agora na semana passada, quando a bancada federal do Maranhão
resolveu abraçar essa bandeira que nós iniciamos lá em Imperatriz. Imperatriz, nós estamos inaugurando este ano, agora no mês de outubro, o Hospital de Amor. O Hospital de Amor é um hospital que combate o câncer, né, nas mulheres, é um hospital preventivo. Ele vai ter 2 carretas que vai rodar os municípios daquela região para fazer exame do colo de útero e da mama. E, com isso, evitar que as mulheres morram do câncer, porque a maioria, quando descobre, já é no estágio avançado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2030, a cada 2 mortes no Brasil, no mundo, uma, infelizmente, vai ser por conta do câncer. Então, a bancada federal do Maranhão viu essa luta que nós travamos para trazer o Hospital de Barretos, o Hospital de Amor, lá para a Imperatriz, vai ser inaugurado agora em outubro desse ano, a obra lá está em vento e polpa, e a bancada destinou 25 milhões para construir um outro hospital desse em Pinheiro, na Baixada Maranhense. Então, a nossa ideia, no futuro, depois de Pinheiro, é ir lá para o Baixo Parnaíba e, finalmente, a gente tem um hospital de ciclo completo aí na região, entre Grajaú e Presidente Dutra, para poder atender todo o estado, que aí esse ciclo completo ele não é apenas preventivo, ele também já é para tratamentos com estágio mais avançado. Então, Alan, o desafio é muito grande. Pra você ter ideia, no ano passado, no meio dessa crise, nós aprovamos aquela lei que hoje está valendo no Brasil todo, a lei que proíbe o corte de energia elétrica dia de sexta-feira. Essa foi lei muito bom aquilo. Aquela lei é de minha autoria. E muita gente aqui no Senado disse, senador, você vai ficar perdendo tempo num negócio desse para não cortar em um dia, vai cortar nos outros. Ou seja, pessoas que não têm sensibilidade, não sabem o que é sexta-feira, 4 horas da tarde, chegar uma equipe de corte de energia, aí corta a luz do cidadão lá, ou do comércio, ou do desempregado, ou da mãe, chefe de família lá, que ela é a chefe da família, está lá com os filhos, com idosos, com tudo dentro de casa, aí ela chega cansada numa sexta-feira, lá vem a equipe do corte de energia e cortava a energia. Não perguntava se tinha 1 quilo de carne na geladeira, se tinha um idoso ou uma criança para dormir à noite, final de semana, ou seja, essa mãe constrangida, ela tinha que se virar nos 30, passava o final de semana sem energia na sua casa, às vezes até com vergonha de dizer para os vizinhos, e tinha que se virar para pagar na segunda-feira para religar com uma taxa emergencial, que vinha a conta mais cara ainda. Ou seja, era um absurdo, maneira ainda mais de ganhar dinheiro em cima de quem de quem não tem e de quem está precisando. Então, hoje, com essa lei, é proibido. Essa humilhação acabou. Tá? Dia de sexta-feira, véspera de feriado, final de semana, equipe de corte de energia não chega na casa do cidadão para cortar o seu serviço. Então, assim, são coisas que eu tenho feito aqui, que não é quem está pensando em eleição ano que vem, é quem está trabalhando e pensando no bem-estar da sua população. Nós temos nos dedicado justamente para isso, para ajudar o povo do Maranhão, e eu tenho feito muito isso. Senador Ronaldo aqui, deixa só levar um abraço ao senhor, do deputado estadual Ciro Neto. A última vez que a gente se cruzou, ele pediu para agradecer ao senhor pela parceria estabelecida aí já de longas datas, e também do ex-prefeito Juran, comemorando hoje uma obra em execução, resultado de uma emenda parlamentar sua, que é a pavimentação de ruas aqui na cidade de Presidente Dutra. Quando concluída esta obra, praticamente zera ruas sem pavimentos aqui na cidade. Quer dizer, o prefeito saiu, mas deixou uma obra em execução, em fase bastante avançada, e, como disse, emenda parlamentar sua. E eu estou levando esse abraço dessas 2 criaturas públicas aqui de Presidente Dutra, em forma de agradecimento por esta parceria. Tudo bem, senador? Olha, Ronaldo, eu quero mandar aqui um abraço ao meu amigo Juran, ex-prefeito da cidade, que, sem dúvida, foi um grande gestor, e a cidade, com certeza, já está sentindo falta, né? Nós sabemos o quanto que o Juran aprendeu, azeitou a máquina hoje, principalmente no momento difícil desse da administração, mas ele, com certeza, sempre será lembrado e reconhecido nas suas lutas que nós temos aí pela frente. O meu amigo, o deputado Ciro Neto, que é um deputado atuante,
lembrando que o Ciro, mesmo antes de ser deputado estadual, ele já era um articulador nosso em Brasília, já indo atrás de recursos para ajudar o presidente Dutra, e o quanto que é importante uma cidade, uma região, ter um deputado estadual que dialogue, que vá atrás das soluções. Eu estava aqui levantando, rapidamente, só para presidente Dutra, para você ter ideia, eu tenho aqui de emenda, olha, em 2017 mandei R$350 mil para a saúde, em 2018, por conta do hospital que nós temos, que atende a região, aí, R$1 milhão. Em 2018, mandamos mais R$1,5 milhão via bancada, né, também paga. Depois, em 2019, R$1.275.000, também paga. Mandamos de emenda individual em 2020, R$500 mil para a construção daquele balneário. Como é o nome do balneário, Pedro? Aquele que eu fui visitar ali perto da sede? Balneário do Carumbi. Lá da Palma. Lá da Palma, é na Palma, é na Palma. Eu confundo a Palma. Foi todo pavimentado, que foi feito lá o asfalto. É na Palma. Isso. Nós mandamos R$500 mil, está empenhado esse recurso, e agora a prefeitura vai ter que fazer a licitação para fazer essa obra, mas o dinheiro está garantido no Ministério do Turismo. É bom a gente cobrar, fiscalizar, para que não perca esse recurso. Nós temos R$500 mil já para 2020 também, que foi empenhada, da saúde, ela vai ser paga aí a qualquer momento, e de bancada nós colocamos 2 pontos de internet em escolas, também pago através de emenda nossa, e por último, esses R$12 milhões que foram de asfalto para presidente Dutra, que já está assinado o convênio, empenhado com a Codevasf, e o município está aí em fase de execução. Então, com esse recurso, tenho certeza que a cidade toda e vários bairros vão estar aí com muito serviço, com muita obra, e isso é um reconhecimento que nós temos dentro de presidente Dutra, do carinho que a cidade sempre teve conosco. Eu tenho esse desafio agora em fazer essa parceria, em ajudar o nosso amigo prefeito Tratozão, lá em São Domingos. O Ciro tem me cobrado isso. O nosso prefeito Fernando Pessoa, em Tuntum, que está com muita vontade, que está com muito gás, e eu estou aqui também sintonizado para criar as condições para ajudar a administração em Tuntum, junto com o Fernando. E, claro, eu sou um senador municipalista, todos que têm me procurado, o nosso prefeito de Graça Aranha também, que é aí do ladinho, pequenininha cidade, mas sempre carinhosa, aconchegante, ela sempre tem dado total atenção para nós. Então, o prefeito Bira também tem a certeza que ele, juntamente com todos os prefeitos do nosso partido e aliados, vão estar sempre sendo lembrados por nós, e nós estaremos ajudando, como eu sempre tenho feito ao longo dos nossos mandatos como deputado e agora como senador. Mais uma pergunta. Eu assisti uma live que o senhor participou com o presidente do PDT, Carlos Lupe. E nele, ele disse que ele vê candidato a governador ou a governador. O senhor já se vê também? Pedro, eu agradeço muito, 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 muito a Deus, e te confesso que o meu sonho já foi realizado. O meu projeto, assim, todo mundo tem um projeto pessoal, né? Eu, quando andava do lado do Dr. Jacques, eu rodava o Maranhão e tinha um projeto de ser deputado federal, né? Eu me lembro quando eu vinha dos congressos estudantis, que eu participava a nível nacional, eu chegava em São Luís e eu reunia a turma e dizia, não, vamos ter nosso candidato a vereador. Aí o pessoal, é tu, Everton? Eu, não, eu quero ser federal, eu não quero ser vereador. E aí a turma sorria, dizendo, isso aí nunca vai ser nada, porque ele não quer começar como vereador. E no nosso grupo, na época, elegemos o nosso vereador, elegemos nosso deputado estadual, e eu sempre insisti em ser deputado federal. E Deus me permitiu eu ter 2 mandatos de deputado federal. E agora, com o projeto coletivo, também com a bênção dele, eu tive a oportunidade de ser o senador mais votado da história do Maranhão e o mais novo. Então, eleito com 38 anos, senador da República, não dá, eu também acho que não é justo eu achar que o projeto é pessoal e eu quero porque quero ser de qualquer jeito governador do Maranhão. Não. Eu hoje estou no mandato que o povo nos deu, que vocês nos ajudaram e nos outorgaram. Tenho aí ainda os 6 anos pela frente. Então, o ano que vem, eu costumo dizer, é um ano que nós vamos discutir o momento ali.
o grupo, o que o povo quer e o que o povo está querendo. Se o povo e o nosso grupo tiver nessa vibe aí, dizer, ó, vamos eleger o Everton governador e vamos juntos para essa luta, tenha certeza que eu tenho muita vontade de trabalhar, então eu estou me preparando, todo dia eu me preparo para exercer o mandato aqui, e se amanhã eu for candidato a governador, também eu exercer o mandato ao governo. Por quê? Porque, claro que se eu tiver a chance de ser governador do Maranhão, eu vou ser governador com menos de 43 anos. Então, eu não tenho o direito de errar e não tenho o direito de frustrar a minha geração. Então, óbvio que se eu for ser governador, é para ser governador para fazer, né? Para fazer a diferença e deixar a minha marca. Então, é preciso que a gente esteja mais do que nunca preparado, esteja dialogando, esteja sintonizado de verdade com as condições que hoje existem. Hoje, você ir para o executivo não é fácil, né? Eu imagino a vida dos prefeitos que imaginavam que era uma coisa e agora assumiram as suas prefeituras e estão vendo que é outra, né? Uma coisa é fazer discurso do lado de fora, outra coisa é você, na cadeira, promover as mudanças que você acha que pode fazer sozinho. Então, se você não tiver parceria, não tiver grupo, não ir atrás, você não vai para lugar nenhum. Então, eu tenho, lá no Amazonas, o senador Eduardo Braga, ele sempre conta muito a história de um cidadão, um senhor já da roça, daqueles bem antigos, e aí ele diz que pergunta para ele o seguinte: fulano, você tem coragem de fazer tal missão? E aí eles sempre respondem lá o seguinte, que coragem eles não têm, eles têm costume, né? Então, eu te digo que depois da nossa luta toda, até aqui, a pergunta não é se eu teria coragem de ser candidato, né? Não é se eu tenho coragem de ir para uma briga. A questão é se o momento vai permitir e se as condições também. Mas sobre coragem, não tenho coragem não, Pedro, e nem Alain, e nem Ronaldo. Eu tenho costume, né? O nosso PDTzão de guerra é um partido de costume, é um partido que nunca fugiu à luta, é um partido que sempre teve lado, sempre teve posição, e sempre que você tiver um pouquinho cansado, é só lembrar quem foi Jackson Lago, Neiva Moreira, Brizola, quem foram esses grandes brasileiros, porque aí você ganha uma energia violenta para continuar a vida, continuar lutando e continuar acreditando que é possível, sim, cada um fazendo a sua parte, a gente dar a nossa contribuição e fazer a diferença. Tá certo. Senador, eu sei que seu tempo é corrido, mas eu só queria a sua opinião sobre o seu colega de Senado e filho do presidente, né, que agora se envolveu em mais uma polêmica, além daquelas investigações da rachadinha lá do Rio de Janeiro, quando deputado, agora chegou a compra de uma mansão, um valor vultuoso aí de um pouco mais de 6 milhões, quer dizer, eu queria saber o que o Senado, o que o PDT, o que o senador Everton tem dito em relação a isso. Olha, eu tenho assim uma opinião muito clara a respeito do assunto Flávio Bolsonaro, não da mansão da casa que ele comprou, até porque, segundo informações ou extras ainda que estão chegando a nós, porque ele disse que vai se pronunciar internamente na casa, segundo quem olhou o processo da compra da casa dele, disse que é um processo que foi legal, porque ele fez um financiamento no banco, enfim. Tem aquelas perguntas, se ele quisesse de verdade fazer a compra de forma ilegal, ele comprava no nome dele? A primeira coisa que tinha que perguntar era isso, né? Hoje ele poderia muito bem comprar uma casa, e uma casa no nome de uma empresa, com sociedade anônima e pronto, e ninguém ia saber que ele tinha comprado. Ele podia ter colocado numa imobiliária e ter dito que alugou e ficava lá de eterno. Eu costumo, assim, como é uma casa de morada, não é para ele, não é um local que ele está indo acumular fortuna, né? Dizer, ele está comprando casa em vários lugares porque para lavar dinheiro, ou seja, é a casa que está lá, a família dele, tá, os filhos dele, tudo. Então, é um assunto que eu tenho muita cautela em falar, em apontar o dedo, porque eu sei como é que funciona isso. No passado, eu já fui muito acusado, de forma muito injusta, tentaram me denegrir, né, justamente porque eu não era de um grupo, não fazia parte de um sistema. Hoje, ele tem já uma coisa que já é culpado por si só, ele é filho do Bolsonaro. A certidão de nascimento dele
já vai o deixar sempre na berlinda, sempre vai deixar ele numa situação de refém, de retaguarda aí do campo político nosso. Então, eu acredito que nós temos muita pauta que a gente pode convencer a população e mostrar que o nosso grupo ele é um grupo mais preparado, o campo progressista é um campo que tem condições de fazer muito pelo Brasil. E como a gente tem várias questões para argumentar, basta ver aí como é que é o dólar hoje, quantos empregos estão gerados e quantos desempregados existem, basta você ver hoje quanto é que está o preço do gás, quanto é que está o preço da gasolina, como é que está a vida do cidadão hoje e a vida do cidadão ontem, né, antes do governo Bolsonaro. Então, a gente vai ter muita luta política, né, ideológica, de comparação, de boa comparação, para fazer do que eu realmente ir para um debate de se a casa do filho do presidente ela é compatível ou não com ele, isso daí um dia a Justiça, o Ministério Público, alguém vai resolver. Mas na política eu prefiro fazer um enfrentamento com eles no campo ideológico, no campo político, social, da comparação mesmo dos quadros, do que cada um tem feito, para que a gente possa mostrar que não dá para alimentar mais para frente a política só do ódio, né? Só do eu contra ele. Quem é do meu lado, presta. Quem é do lado de lá, não presta. Eu acho que a gente vai ter que criar uma nova cultura de relacionamento dentro da política nacional. Tá certo. Senhores, Alain e Pedro, aproveito o espaço para a gente se despedir do nosso entrevistado, do nosso senador. Eu quero aqui agradecer, né? Agradecer ao senador Everton Rocha por participar desse momento e também por ter nos ajudado, que a gente sabe que a participação dele foi efetiva, foi muito importante em mais uma queda de uma oligarquia no Maranhão, que foi a vitória do Fernando Pessoa. A gente sabe que o povo de Tuntum estava precisando de se libertar, e o senador Everton Rocha ajudou muito, como também ajudou o Tratozão a voltar à prefeitura, que tinha sido um grande prefeito. Então, eu quero aqui agradecer a ele por tudo que ele fez aqui em Tuntum e que tem feito em nossa região. Um bom dia e que Deus continue lhe abençoando. Senador, também agradecer pela sua participação e pelo seu empenho aí na luta nessas cidades aqui do nosso querido Maranhão, né? A gente vê que o senhor sempre está empenhado, buscando a melhoria. O Pedro falou muito bem aí nessa luta do Fernando, do Tratozão, desses amigos aí da gente, e que o senhor esteve de frente, ajudando da sua maneira, mas ali presente, sempre dando ajuda. Mandar aqui um abraço e dizer para o senhor que o John Coutrinho está acompanhando lá em São Luís, né? Ele disse que está ouvindo a gente e deixou um abraço aqui para todo mundo, mandou uma mensagem aqui para mim. Eu quero repassar esse abraço que ele mandou para o senhor e lhe convidar, quando o senhor estiver por aqui, para vir comer uma panelada aqui em Presidente Dutra, viu, senador? Eu sei que o senhor gosta, né? Alain, Pedro, Ronaldo, meu amigo John, um dos maiores comunicadores hoje do estado do Maranhão. Ele, é verdade. O Ricardo Marques, o Leandro Miranda, eles têm, junto com o Paulo Negrão e a Kate, têm montado aí um timaço, né, no rádio maranhense. Hoje eles se comunicam aí praticamente para todo o estado do Maranhão diariamente, levando a boa e honesta informação. Então, eu que quero agradecer sempre essa parceria, esse reconhecimento e, acima de tudo, essa aproximação que nós temos, franca, honesta, de sempre estar discutindo de forma muito aberta os temas. Vocês têm contribuído e muito para esse novo momento do Maranhão, a gente democratizar a informação. Até outro dia eu lembro que a gente levar uma informação para o interior do Maranhão era a coisa mais difícil do mundo, né? Porque só tinha um meio para ir, um caminho para ir, um grupo que tinha condição de fazer. Hoje, você tem a rede social, hoje você combate uma fake news de forma muito mais rápida e consegue fazer com que a população perceba de verdade a verdadeira informação e ela tenha acesso à informação correta. Eu quero mandar um abraço também ao nosso prefeito Fernando Pessoa, lá de Tuntum, ao Tratozão de São Domingos, ao nosso líder político Antônio Carlos, lá de Colinas, ao prefeito de Graça Aranha, ao nosso deputado Ciro,
que eu tenho certeza que tem feito aí um grande trabalho, né, na Assembleia Legislativa, um deputado atuante que, sem dúvida nenhuma, tem todas as condições de ser reconduzido ano que vem, e ele sabe que ele vai poder contar com o senador Everton, contar com o PDT, nós vamos estar junto aí nessa luta do deputado Ciro, e um grande abraço ao meu amigo Juran, que, sem dúvida nenhuma, ele, e também aproveitar, Alain, Pedro e Ronaldo, mandar um abraço para a Câmara de Vereadores de Presidente Dutra. Tá? Ela que me deu a honra de ser cidadão do município, né, de Presidente Dutra. Verdade, então, verdade. Vereador Biné Soares, ex-vereador Biné Soares e todos os vereadores que de forma unânime me deram esse título. Então, claro que eu tinha e honro com muito trabalho e tenho feito. Estarei em breve aproveitando e degustando dessa panelada maravilhosa. Tem que ter lá a farinhazinha, o limão e pimenta do lado, tá? Verdade. Vamos aproveitar essa panelada com certeza e daí continuar reafirmando a nossa parceria aí na região e com todo o nosso estado. Qualquer coisa eu estou à disposição. Os amigos que quiserem acompanhar o meu trabalho, basta me seguir nas minhas redes, o Everton, senador Everton, oficial, e lá vocês vão ter acesso a todas as informações e ao trabalho que a gente tem construído ao longo do nosso mandato, não só como senador, mas também como agente político dentro do nosso estado. Tá certo. Obrigado, senador, mais uma vez, pelo tempo que foi disponibilizado para a gente aqui, para termos essa conversa com muita informação útil para nós. Muito obrigado mais uma vez ao senhor e boa sorte nesse novo projeto político aí de ser governador do Maranhão, que eu estou torcendo para dar tudo muito certo, viu? Um grande abraço.